quem já assistiu Avatar sabe que é bem difícil achar um melhor episódio. Essa obra, que tem episódios tão incríveis, trabalhando tão bem seus personagens, com lutas fantásticas, cenários maravilhosos, temas pesados... Mas e se eu te disser que tem um episódio que girou essa chave? A chave que passou a Avatar a Lenda de Aang de um ótimo desenho para uma obra magistral. Sendo esse o 12º episódio da primeira temporada, A Tempestade. Aloha e bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E por que esse seria o episódio mais importante de Avatar? O que acontece aqui? O que ele faz demais para girar essa chave? Bem, venham comigo e vamos dar uma olhada no que esse episódio faz. Bem, começamos aqui com Aang claramente em um sonho, voando no Appa, vendo a Katara voando em cima de um momo gigante e o Sokka planando no seu planador, e com eles tendo esse momento bem bacana entre si, sendo trazido a frase: "Precisamos de você, Aang." Mas de repente, com tudo mudando, com nuvens negras se aproximando, e uma visão do monge Gyatso aparecendo em sua frente, perguntando: "Por que desapareceu?" E com logo em seguida essa visão se tornando um monte de pó sendo levado pelo vento, com Aang de repente se vendo em uma tempestade caindo dentro da água, enquanto diversas vozes continuavam a repetir a mesma frase. O que houve? Fomos capturados de novo? É bom ver que isso se tornou algo tão cotidiano. Katara se preocupa com Aang, pois aparentemente ele anda tendo muitos pesadelos ultimamente, mas com ele despistando a conversa. No dia seguinte eles veem o céu bem limpo para prosseguir, mas com Katara avisando que eles estão sem comida. Nisso, Sokka avisa que eles não poderiam ir no mercado, pois isso estava presente em seu sonho. O que houve no seu sonho? A comida come as pessoas. E também o Momo fala. Você disse umas coisas muito indelicadas. Pois é, quando o Momo fala, ele não costuma ser muito delicado. E enquanto isso, no navio do Zuko... Bem-vindo uma tempestade das grandes. Iroh alerta para eles mudarem de curso pelo bem da tripulação, mas com Zuko não considerando isso ser muito importante. Achar o Avatar é muito mais importante do que a segurança de qualquer indivíduo. Adolescentes. Voltamos então para os nossos protagonistas em um porto enchendo o saco de uma vendedora até Katara avisar que eles estão sem dinheiro. E reassistindo eu percebi que esse episódio faz muito bullying com o Sokka, coitado. Tanto que quando ele coloca sobre a situação de estarem sem comida e sem dinheiro, Katara coloca pra ele conseguir um emprego, coitado. Né, senhorita, quando é pra lutar é direitos iguais, mas quando é pra conseguir dinheiro a responsabilidade é do irmão mais velho. Pelo menos ela não roubou piratas dessa vez. E nesse mesmo instante eles escutam um casal de idosos discutindo, pois a idosa sente uma tempestade se aproximando, embora o céu esteja bem claro, com isso inclusive assustando Aang. As minhas articulações me dizem que vem tempestade, das grandes. Qual é a dos velhos desse mundo e as habilidades estranhas dele de sentir tempestades grandes? Bem, o velho não acredita nela, com a véia não querendo ir, então ele se prontifica a arranjar outra pessoa e pagar o dobro pra essa. Só que então vê a oportunidade e agarra, especialmente pela chance de ganhar o dobro. O dobro? Quem disse essa bobagem? É sempre ótimo personagem secundário cheio de personalidade. Bem, voltando para o navio do Zuko, vemos junto com ele a tempestade se revelando bem, com o tripulante de antes chamando a atenção do príncipe Zuko para isso. Zuko não gosta e chama a atenção deste para que tenha mais respeito, mas o tripulante resolve julgar o Uno reverso questionando o respeito do próprio Zuko, levando-os assim a um momento de tensão com apenas Iroh com sua gigantesca sabedoria podendo parar. Eu sei que depois de uma macarronada nós vamos nos sentir bem melhores. E mesmo com esse conselho extremamente sábio, Zuko apenas deixa seu tio de lado. E no porto não é diferente, com Aang tentando alertar o Sokka, mas em uma ação bem adulta por sinal, com ele dizendo que aceitou o emprego e que não pode dar as costas apenas porque o clima mudou. A véia alerta o marido sobre o Aang estar certo, e nisso o velho percebe pelas suas tatuagens de que Aang é ninguém menos que o Avatar. Mas antes que pudessem se alegrar, o velho na verdade reclama com Aang de que esse deu as costas ao mundo, com 100 anos de guerra como prova disso, mas antes que Katara conseguisse defendê-lo, Aang pega o seu planador e foge, com ela indo logo atrás. Ei, eles partiram sem se despedir. Os seus amigos não são muito educados, né? Eu sei, teve uma vez que eu estava... Tá. Conversa inferior. Gente, o que o Sokka fez pros roteiristas?
Bem, a tempestade começou e Katara encontra Aang dentro de uma caverna. Aang coloca que o véio estava certo, e Katara aproveita que eles têm tempo de sobra e o convence a falar a respeito. Nisso temos o flashback voltando para a época que o Aang morava no Templo do Ar do Sul junto com outros jovens monges, ensinando o patinete aéreo que ele inventou. E com esse detalhe, na verdade, mostrando que o Aang não era apenas mais um dobrador lá no meio, ele era um prodígio, em que inventar uma técnica com dobra de ar não era coisa para qualquer um. Mas em seguida, com os monges mais velhos o chamando para um canto, revelando que ele é o Avatar, avisando que normalmente contariam quando ele fizesse 16 anos, mas nuvens pesadas se juntam no futuro, com eles trazendo de volta a frase que vimos no início. Precisamos de você, Aang. Passando agora para o navio do Zuko, vemos a tripulação bebendo e reclamando desse, quando de repente aparece ninguém menos que Iroh, o qual não os confronta, mas resolve se juntar a eles, contando mais a respeito do seu sobrinho. E aqui, inclusive, é um ponto genial nas narrativas que encontramos aqui. Do lado do Aang, acompanhamos ele em sua angústia, mas com Katara querendo ajudá-lo, chegando até ele, convencendo-o a colocar isso pra fora. Já no caso do Zuko, a série faz um trabalho brilhante não apenas em nos colocar nos sapatos dos tripulantes, nos fazendo ver junto com eles o Zuko como esse príncipe impiedoso que não se importa com mais nada nem ninguém além da sua busca, como colocando o Iroh para contar sobre isso, mostrando o quanto o Zuko não é de se abrir com os outros mesmo que seja para se defender, quanto também o quão o Iroh sabe dele e se importa a ponto de contar da história dele para defendê-lo. Bem, indo para outro flashback, vemos aqui um Zuko mais jovem querendo participar de uma reunião de guerra, mas não sendo permitido. Iroh então tenta acalmá-lo e tirar isso da cabeça dele, mas com Zuko apresentando inclusive um bom ponto. Se vou governar essa nação um dia, não acha que preciso começar a aprender o máximo que eu puder? Nisso, Iroh cede, mas alertando para ficar quieto por lá. Bem nisso, durante a reunião, vemos um general bigodudo mostrando um plano de sacrificar uma divisão totalmente de recrutas novos contra um batalhão dos dominadores de terra mais fortes e mais ferozes, tendo isso como plano para mandar uma divisão mais forte atacar pela retaguarda. Zuko, não aguentando essa traição contra os soldados, critica assim o plano do general, mas com aquele não sendo o melhor momento para falar. E nisso aqui também temos essa amostra tão interessante, que já vemos o quanto o Zuko demonstra ser alguém diferente do que esse que a gente conhece. Ele não demonstra ser esse rapaz bruto, rígido e impiedoso, mas justamente o contrário. Ele já demonstra justamente esse amor por seu povo e seu país e já querendo o melhor para estes. Ou seja, essa narrativa já mostrando brilhantemente que algo aconteceu. Bem, voltando pro Aang e a Katara, se explica que tudo mudou desde que ele se tornou o Avatar, com ele inclusive não podendo mais brincar com seus amigos por estes o verem como uma vantagem indevida em suas brincadeiras, com ele ficando mais junto com Gyatso. Mas com Gyatso, seu tutor, buscando um jeito de deixar as coisas mais divertidas e até protegendo este para que ele possa ter alguns momentos como uma criança saudável. Um momento que até mesmo responde o que o Aang fala no final do segundo episódio. Por que não falou pra gente que você era o Avatar? Porque eu jamais quis ser. De algo que poderia ser apenas mais um típico herói relutante, aqui vamos vendo claramente o porquê dessa resposta dele. Aang basicamente estava perdendo a sua infância para esse título. Bem, passamos de volta para o Iroh, colocando que o Senhor do Fogo ficou bem zangado com a ação do Zuko, dizendo que o desafio deixar o general foi um ato de desrespeito total e só poderia haver um jeito de resolver. Agni Kai. Um duelo de fogo. E Zuko estava lá, pronto para combater o general. Ou seja, mostra ainda mais da ética do Zuko. Ele defendeu aqueles soldados, ele acreditava no que estava falando e estava disposto a lutar por isso. Mas no momento que iria combater, quando se virou, Zuko se surpreendeu com seu oponente, seu pai. Pois aparentemente por ele ter falado contra o plano do general no salão de guerra do Senhor do Fogo, foi o Senhor do Fogo que ele desrespeitou. Inclusive, guardem esse assunto para mais pra frente. Bem, voltando para a história do Aang, vemos que os outros monges adultos, percebendo o carinho do Gyatso pelo garoto, resolveram que iriam afastar os dois para este não atrapalhar o treinamento dele, não percebendo nesse processo que Aang estava vendo tudo. E assim, em meio ao seu medo e confusão, antes que os monges pudessem mandá-lo embora e antes mesmo que o Gyatso pudesse fazer algo, Aang foge, deixando apenas uma carta para este.
Mas durante sua fuga com Aang sendo pego por uma tempestade, se congelando e depois apenas acordando nos braços da Katara. E aqui podemos ver melhor o que aquela frase no início demonstrava para o Aang. Não era simplesmente uma lembrança, mas uma culpa, um trauma. Gyatso precisava dele, os monges precisavam dele, o mundo precisava dele, mas ele não estava lá, reafirmando as coisas que o velho falou para ele. Mas é aí que vemos o argumento da Katara. Aang já trazia uma certeza de que ele precisava ter estado lá para proteger a todos. Mas ele também não tinha nenhuma garantia que ele também não morreria no processo. Tudo que ele tinha eram suposições. Mas Katara demonstra que no presente havia uma certeza. O mundo precisava dele nesse momento. Precisava da esperança que ele dá. E Aang já estava fazendo a diferença, como acompanhamos até aqui. Mas agora voltando para o Iroh, este revela que Zuko, ao ver que era seu pai que ele iria enfrentar, implorou por piedade. Demonstrando assim seus interesses, pedindo desculpas, se recusando a lutar, mas com o Senhor do Fogo lançando suas clássicas palavras: "Você vai aprender a respeitar, e o sofrimento será o seu professor." E com nesse momento o Iroh demonstrando, além do Zuko ele ser o único ser humano naquele local, virando o rosto para não ver o que seu irmão fez com o próprio filho. E com depois do duelo, o Senhor do Fogo colocando que o Zuko mostrou uma fraqueza ao se recusar a lutar, expulsando-o como um castigo, com a única forma dele recuperar a honra sendo capturar o Avatar. E agora, inclusive, trazendo aquele ponto de antes, é interessante que quanto mais assistimos da série, mais esse episódio vai tendo camadas, especialmente na história do Zuko. Na forma como o Ozai o via desde criança e como o tratava, é demonstrado que aquele só estava esperando uma chance para se livrar do garoto. Sim, ele viu o Zuko como fraco, mas precisava de uma desculpa melhor para poder se livrar dele e ainda maltratá-lo. Conhecendo a história no geral, dá pra ver uma narrativa que foi montada pelo Senhor do Fogo, colocando assim que o Zuko contestando o plano general em seu salão, ele que foi desonrado, ou colocando o Zuko se recusando a lutar como uma demonstração de fraqueza. Além de colocar que a única forma dele recuperar a sua honra sendo capturar um ser único que não é visto há mais de 100 anos e com já 3 gerações falhando em encontrar. É cada vez mais claro o quanto Ozai não esperava que seu filho voltasse. E interessantemente com assim, de uma forma meio deturpada, com Aang também trazendo esperança para o Zuko. Mas voltando para o episódio em si, é aqui que vemos como Avatar trata as coisas, com as histórias e os paralelos entre o protagonista e o antagonista. Até essa época estivemos acostumados com heróis mais como um símbolo de bondade, caridade, gentileza e inocência, com o Aang inclusive demonstrando isso até aqui, mas agora nos sendo trazido como o que o trouxe até esse ponto da história foi um ato egoísta de um garoto assustado. E junto disso a culpa que ele carrega das consequências que vieram de seu ato. E enquanto antagonistas normalmente são personagens que queremos ver se darem mal por mais carismáticos que sejam, com aqui a gente já tendo 11 episódios para nos colocarmos contra o Zuko, bom, 5 se contarmos apenas os que o Zuko traz problemas, mas aqui nos sendo colocados que o que o trouxe até essa situação foi um ato altruísta, querendo proteger soldados da pátria que ele ama, defendendo quem não tinha voz naquele momento. E sendo no presente um rapaz, um adolescente não que quer fazer mal, que não se importa mesmo, mas que está tão desesperado para ter de volta o que foi tirado dele, e vamos adicionar de forma totalmente injusta, e voltar a pertencer ao povo que ele ama, e que para isso, ele precisa estar disposto a tudo. Vemos então a culpa em um herói e a injustiça em um antagonista, com eles demonstrando assim se encontrarem nessa zona cinzenta. Sim, tivemos até aqui alguns pontos que saíam mais do costumeiro, com a gente se importando mais com o Zuko, ou vendo outros personagens que não são tão preto no branco, mas com aqui isso indo ainda bem mais fundo, e com agora a gente se encontrando nessa zona cinzenta, especialmente por causa do Zuko. Não queremos que a Nação do Fogo vença, mas depois de tudo que ele passou, queremos que ele tenha justiça. Mas então, torceremos por ele? Avatar trouxe todos esses pontos em uma narrativa para um público infanto-juvenil questionar. É impressionante! Mas tendo colocado tudo isso, vamos continuar. A véia de antes então aparece na caverna pedindo ajuda por seu marido que ainda não voltou com o Sokka,
e com a tempestade agora se tornando um tufão. Eu vou procurá-los. E eu vou com você. Eu vou ficar aqui. Ah, o amor. Enquanto isso, o navio do Zuko é avariado, com eles todos se ajudando no processo, e com o Iroh até mesmo dando a primeira amostra de algo mais. Aang e Katara também avistam um barco, mas agora com os Zuko os encontrando e tendo que tomar uma decisão. Deixem ele. Temos que levar o navio para um lugar seguro. E esse momento também tem um belo destaque, pois vemos tanto o tripulante agora sabendo da história do Zuko se dispondo às ordens de ir atrás do Avatar, quanto o Zuko demonstrando que ainda tinha em si aquela bondade de seu passado. Afinal, ele não sabia que o Iroh contou sobre ele para os tripulantes. Ele não tinha nada para provar, demonstrando assim ainda um belo toque na ética do Zuko. Enquanto isso, Sou jovem demais pra morrer. Eu não sou, mas também não quero. é sempre um ótimo personagem secundário cheio de personalidade. Bem, eles conseguem salvá-los, mas agora precisando fugir da tempestade. Appa então é pego por uma onda e Aang se vê de volta em uma situação similar à de 100 anos atrás. Mas agora, com ele também mudando a sua ação nisso. Trazendo até inclusive um ponto bem interessante, em que na outra vez ele estava com medo, assustado e fugindo. E assim com ele, mesmo de forma instintiva, podendo estar buscando se proteger e se esconder. Mas agora vendo todos que dependem dele, com Aang decidindo tomar as rédeas, literalmente, e enfrentar a situação de frente. Enquanto isso, vemos Zuko chegando no olho da tempestade, inclusive pedindo desculpas ao seu tio, o qual aceita, demonstrando contraste com seu irmão, mas com logo em seguida... Sendo maravilhosamente poético depois de tudo o que vimos, a troca de olhares desses dois lados opostos, mas também, como agora sabemos, não tão distantes. Bem, voltando pra terra firme, Aang e os outros devolvem o velho pra véia, e com Sokka pedindo seu pagamento. Gente, de verdade, o que o Sokka fez pra vocês? Mas com agora Aang finalmente, de forma definitiva, aceitando o que Katara colocou, com ele não mais remoendo o passado e as possibilidades, mas buscando trabalhar o seu máximo no aqui e agora. E é claro, não posso deixar de falar desse detalhe que também é bem interessante ver o paralelo da tempestade aqui. Zuko se encontra no meio dessa tempestade tenebrosa, mas com o Iroh guiando para o olho da tempestade. Assim, ainda havendo todo o perigo e desconhecido em volta, mas com ele tendo essa zona segura. Já o Aang, que resolveu finalmente deixar as possibilidades do passado e a culpa que o assombravam, para ele, a tempestade finalmente passou. Esse episódio é um episódio que não apenas conhecemos mais sobre os personagens, mas que conhecemos mais do que essa obra nos apresenta. Não apenas uma luta do bem contra o mal, mas toda a humanidade que há junto nisso. Vemos não mais simplesmente um protagonista e um antagonista, mas dois garotos que foram arrastados para toda essa situação. Dois garotos que perderam tudo, um buscando fugir do seu destino e outro buscando cumpri-lo, e que agora precisam saber o que fazer com onde foram parar. E é isso. Seria esse o meu episódio favorito? Não, tem outros que eu definitivamente prefiro mais assistir, mas eu simplesmente não posso ignorar a importância desse episódio. Tudo que ele traz, tudo que ele trabalha, e o quanto assim conseguimos ver determinadas situações com muito mais clareza após passarmos pela tempestade. Bom, mas então é isso. E vocês, o que acharam desse episódio? Lembram como foi a primeira vez que assistiram? E tem algum outro episódio de Avatar que vocês gostariam que eu analisasse aqui? Coloquem nos comentários, não esqueça também de avaliar, se inscrevam no canal para novidades, e até a próxima. Eu sou John Juiz das Eras, e aloha!